Olá, tudo bem? Eu me chamo Anderson Oliveira, sou coordenador do curso de Psicologia e te convido a assistir o nosso Podformat, que irá abordar hoje Psicologia do Gênero, Diversidade e Atualidade. E hoje, em nossos estudos, vamos receber o professor Bernardo Veiga. Ele que é psicólogo, graduado em Psicologia, mestre em Psicologia da Universidade Federal do Amazonas, e atualmente ele atua como docente do curso de Psicologia, Ciências Contábeis do Centro Universitário FAMET. Além de políticas públicas também, sexualidade, gênero, adultos da população LGBT, atua também na clínica através da teoria cognitiva comportamental. Professor Bernardo, seja muito bem-vindo ao nosso Podformat e muito obrigado por ter aceito o convite. Obrigado, eu que agradeço. Escrever uma história requer dedicação, trabalho e visão, dignos de empreendedores comprometidos com um grande propósito. Então, a gente vai falar aí um pouco sobre sexualidade e gênero. Eu acho que é interessante vincular sexualidade e gênero com algumas discussões contemporâneas, né? Umas discussões sobre atualidades da vida cotidiana. Talvez algo para se pensar sobre sexualidade e gênero que está muito sendo discutido hoje em dia, que versa também sobre direitos humanos, é a questão da violência de gênero, né? A gente aí, se eu não me engano, o 5º país no mundo com o maior número de mortes em relação a gênero, né? Ao feminicídio. E talvez essa demanda contemporânea pode ser vista e compreendida a partir desse olhar, né, da psicologia de gênero, de como a gente pode entender esse fenômeno que é a violência de gênero, né? E ali dentro das suas nuances, violência física, psicológica, assédio. Então a gente pode entender sexualidade e gênero a partir aí, dentro da nossa sociedade, a organização entre homens e mulheres, né? Então a gente pode definir gênero, né, como a gente entende hoje, a partir de um discurso biológico, né, ali da anatomia, do corpo, né? A gente vincula esse discurso biológico a gênero, né? Muito se discutido, né, dentro da psicologia de gênero. A gente tem até os estudos, né, de sexualidade e gênero, principalmente a partir da década de 80, que vai questionar, né, essa construção de gênero relacionada a esse corpo sexuado, né, a esse corpo anatômico, porque justamente uma das teóricas que a gente tem dentro dos estudos de sexualidade e gênero a partir da década de 80 é a Judith Butler, que ela vai fazer uma série de críticas em relação à construção de gênero vinculada a esse discurso, né, biotecnológico. Por quê? Porque esse discurso biotecnológico, ele acaba enrijecendo a forma como a gente vai vivenciar o nosso gênero, né? Aonde esse gênero vai ser vivenciado por esse corpo, por essa anatomia, e esse gênero vai estar vinculado ali às expectativas de gênero, né? Homens e mulheres. Então a gente tem aí, para a gente entender nessa construção social do que é ser homem, do que é ser mulher na nossa sociedade contemporânea, para a gente entender ali o fenômeno da violência de gênero, é com relação às expectativas em relação a gênero, como, por exemplo, dispositivos ou conceitos sociais, né, ou de socialização que acaba ali contribuindo para essa noção do que é ser homem e do que é ser mulher. Por exemplo, acho que é muito rápido você conseguir compreender, por exemplo, a questão da mulher na sociedade, que ela ali é socializada, né? O seu processo de subjetividade, que a gente pode dizer a sua identidade, é construída a partir do dispositivo do cuidado e da maternidade, né? Por exemplo, né? Onde a mulher, né, ali o gênero feminino está a cargo do cuidado, da maternidade, né? E no contraponto, a gente também tem os homens com seus dispositivos que também estão atrelados ao gênero masculino, que contribui para a sua identidade, para a construção da sua subjetividade, que é o dispositivo, por exemplo, da virilidade, do homem, do ser macho, né? Ou do ser homem de verdade, ser viril, né? E
A partir disso, a gente tem também o dispositivo laborativo, então ao homem é atrelado ao trabalho, né? Então, a gente consegue perceber esses dispositivos, eles ali contribuindo para o processo ali da identidade do que é ser homem e ser mulher. E aí a Judith Butler, ela vai fazer uma série de críticas justamente nessa construção de gênero vinculada a esse corpo anatômico, biológico, né? Porque dentro desse discurso há uma naturalização, né? Uma ideia inata, né? Justamente biologia a gente discute, né, sobre conceitos biológicos como conceitos inatos, né? Como a gente já viesse pré-programado ou disposto a algumas características. Então, quando eu vinculo o gênero com um dispositivo biológico, né, com esse conceito biológico, eu também entendo o gênero a partir de uma configuração inata, de que ser homem e ser mulher é o quê? É algo de um dado da natureza. Então, você já nasceria com essas características, como por exemplo, mulheres, né, com dispositivo da maternidade e do cuidado. Então, por ser mulher, a mulher já é cuidadosa, né, é maternal pelo fato de ser mulher, mas aí a Judith Butler vai criticar porque isso passa pelo processo de socialização e que não é de agora, é um processo histórico que a gente pode remontar a séculos atrás, assim como também ser homem também é uma construção, porque se não fosse, a gente não ensinaria nossas crianças os comportamentos. Por exemplo, quando um rapaz, um menino, né, cai e se machuca. Levanta daí, menino, né? Não chora. Homem não chora. O que você está ensinando para esse menino? De que ele tem que suprimir a sua emoção, né? E já atrela a algo que a gente vê nas relações entre homens e mulheres, uma relação assimétrica, de que ser mulherzinha ou estar vinculado ao feminino é uma coisa ruim, porque levanta daí que você não é mulher, né? Porque mulher está atrelado com a questão da emoção, da afetividade, e o homem com a questão ali da razão, né? Então, todas essas construções, né, sociais, elas são criticadas pelos estudos de sexualidade de gênero, porque é dentro dos estudos de sexualidade de gênero que a gente vai separar, né, sexo, né, e ali o sexo seria o corpo, né, essa anatomia, ela é importante, né, para a construção da nossa identidade de gênero, mas também ela não fica só retida ou fica apenas a esse campo do dado biológico. E aí, nos estudos de sexualidade de gênero, vai apontar que gênero, né, algo separado desse corpo anatômico, é uma construção social, né, um dado social. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Você está falando sobre Judith Butler e me veio algo. Você, Bernardo, que agregar os estudos de Judith Butler a essa nova construção social de redes sociais, né? Porque a gente tem estudo biológico, mas a gente percebe que as redes sociais vieram para quebrar bastante esse estereótipo, né? Mais masculinizado. Você acha que isso é produtivo? Depende da perspectiva. Por quê? As redes sociais, elas acabam popularizando temas, né? Temas, conceitos, discussões. Isso é muito importante para a gente se discutir numa sociedade e que acaba que as relações entre homens e mulheres são desiguais. Mas, ao mesmo tempo, ela também pode ser uma rede que possa propagar, muitas vezes, essa visão rígida em relação à vivência do seu gênero. Então, vai depender muito de como eu utilizo essa ferramenta, né? E de como ela também, aí a gente passa, né? E aí também que está muito em discussão sobre o marco das redes sociais, da gente ali regular as redes sociais, justamente para a gente não atrelar, muitas vezes, um discurso, né, ali muito vinculado a um discurso, muitas vezes, de ódio, que acaba propagando essa cultura dessa relação assimétrica entre homens e mulheres. E como, por exemplo, como eu estava falando sobre essa introdução, sobre a construção de gênero como um dado social, então que a gente aprende essas expectativas de comportamento, emoções e afetos, né, elas vão atrelar, por exemplo, essa relação da violência de gênero, quando eu vejo que numa relação, né, entre homens e mulheres nessa sociedade que é marcada por essa diferença assimétrica, onde homens estão numa posição de poder e uma mulher numa posição de submissão, eu entendo, por exemplo, alguns aspectos e contextos em relação à violência de gênero, como, por exemplo, a construção da mulher, como eu estava falando, dentro dessa construção social do gênero feminino, ela foi construída
construída a partir do dispositivo do cuidado e da maternidade, mas também sobre ela recai a questão do dispositivo da submissão. Né? Onde esse homem, por ter esse dispositivo da virilidade, do mantenedor, né, vinculado ao trabalho, ele que deveria ser o quê? O que vai ali trazer a responsabilidade sobre aquele lar. Né? E aí a mulher fica a cargo dessa submissão do cuidado. E a gente vê que esse cuidado e a maternidade, muitas vezes, dentro da nossa sociedade, nessas relações de homens e mulheres, esse cuidado ainda não é visto como trabalho. Né? Esse cuidado, essa maternidade, muitas vezes não é entendida como um trabalho. E aí essa relação fica aí assimétrica. E aí, muitas vezes, por conta dessa construção social entre homens e mulheres, a gente entende, por exemplo, dessa perspectiva de submissão, onde, por exemplo, a mulher não é dona do seu próprio corpo, não tem autonomia sobre o seu próprio corpo. A gente entende, por exemplo, violência de gênero vinculada a estupros, né? A violência física, porque essa mulher não tem autonomia sobre o seu próprio corpo. Né? O que é o estupro? É esse homem, né, achando, a partir desse dispositivo, né, de virilidade, do ser homem, ele detém, né, a posse desse corpo dessa mulher. Né? E essa mulher, por estar dentro de uma configuração de submissão, e que isso não é culpa das mulheres, né? Fique bem claro que isso não é culpa das mulheres, né? Mas justamente essa construção, né, assimétrica que coloca as mulheres em vulnerabilidade. Né? E aí acaba a gente tendo esses fenômenos como violência de gênero, feminicídio, onde a mulher não tem autonomia. Por exemplo, essa questão da posse em relação ao corpo da mulher, isso também é muito discutido dentro de relacionamentos como casamento, onde a gente fala sobre, por exemplo, estupro matrimonial, de quando a mulher ela não quer ter uma relação sexual dentro daquele casamento, por exemplo, um dia, mas ela se vê ali muitas vezes ameaçadas, muitas vezes por trocas, né? Como a gente chama de microviolências que muitas vezes passam desapercebida por essas mulheres, né? E acabam tendo, por exemplo, essas situações de ela ser violada até dentro de um casamento, porque esse corpo não pertence a ela, né? E a gente vê isso em diversas discussões na Assembleia, né? Dentro da política, justamente na construção de políticas públicas para diminuir essa assimetria entre homens e mulheres. Bernardo, para quem nos ouve, eu gostaria que você falou sobre as políticas públicas e falou só alguns pontos aí de que a mulher pode identificar esses comportamentos. Eu queria que você citasse alguns dos comportamentos que acontecem dentro de casa e que passam despercebidos por essa mulher, porque de fato a construção dela diz para ela aí exatamente que tá certo, que ela é culpada ou que talvez que não seja totalmente correto. Isso que você falou sobre culpa é muito interessante, porque dentro dessa construção, né, das expectativas de gênero e configuração, né, do comportamento entre homens e mulheres, muitas vezes essa mulher, quando percebe algum tipo de violência, ela encontra barreiras que dificultam muitas vezes essa identificação ou prejudicam a aquisição desses direitos em relação a políticas públicas, né, que vão versar sobre essa violência. Por quê? Muitas vezes as mulheres são culpabilizadas, né, em relação a responsabilidades que elas teriam sobre o ato desse homem. É justamente aquilo que eu estava conversando, o dispositivo do cuidado e da maternidade. A mulher também, além de cuidar dos filhos, ela é responsável por esse homem, né? O dispositivo do cuidado recai sobre ela. Acontece muitas vezes, e por isso, por exemplo, políticas públicas, né, que construíram as delegacias das mulheres, porque o que acontecia antes? A mulher sofria violência, né, dentro de casa, e quando ela ia buscar os seus direitos numa delegacia geral, né, o que ela encontrava? É um ambiente extremamente masculino, né, que ali, né, esse espaço, na sua grande maioria, é frequentado por homens que trabalham nesse espaço, e quando ela chega, né, ela acabou de sofrer uma violência de gênero a partir desse companheiro, quando ela chega lá é um outro homem que vai recebê-la. E uma das primeiras coisas que é falado para ela, é dito para ela e é perguntado a ela o que ela fez. Né? Essa pergunta coloca essa mulher nessa perspectiva de culpa, né? De que ela é culpada por esse ato, porque se ele a agrediu ou a estuprou, né, ela tem responsabilidade sobre ele, né, sobre esse dispositivo do cuidado que se recai sobre ela, né?
alguns aspectos interessantes que as mulheres podem perceber em relação à violência, ou como a gente chama de microviolências, que podem ser identificadas logo de início, que muitas vezes passam desapercebidas, ou porque muitas vezes é naturalizada nas nossas relações dentro da nossa sociedade, como, por exemplo, um empurrão, né, um beliscão, um tapa no braço. Isso são microviolências que muitas vezes podem ser naturalizadas ou podem não dar uma gravidade, e quando isso vai se estabelecendo, aí a gente entra até de um dispositivo, a gente pode falar dentro de um dispositivo de reforço, dentro da psicologia, né? Você vai ali se submetendo àquelas agressões, e muitas vezes aquilo vai sendo naturalizado, e isso vai escalonando. E aí, quando essa mulher vai identificar, é quando é aquela agressão já, né, ali de uma gravidade, né, como um murro, né, ali muitas vezes colocando ali a vida daquela mulher em risco, né. Mas a gente também tem outros tipos de violência que não são físicas, que também passam desapercebida. Por exemplo, chantagens emocionais, assédio, né, são tipo de violências que muitas vezes passam desapercebidas, como por exemplo, né, dentro dessa relação entre homens e mulheres, onde essa construção do gênero feminino e no masculino coloca a mulher em vulnerabilidade, por exemplo, no contexto do trabalho, né, que muitas vezes mulheres sofrem um assédio, que muitas vezes isso não acontece com os homens, como por exemplo, né, essa mulher tem um chefe, né, e ela acha que ela merece uma promoção pelas atividades que ela vem ali propondo, né, para essa empresa. E aí muitas vezes ela vai para uma reunião com esse chefe para propor essa promoção, né? E aí ele pode respondendo, né? A gente pode discutir, o que tal a gente sair para jantar para discutir melhor sobre isso, acho que vai ser mais... Isso a gente pode vincular a um assédio, porque o que está por detrás desses discursos? De certa forma ali, uma troca em relação àquilo que é proposto por essa funcionária, né? Muitas vezes esse tipo de proposta não é feita se um homem ele faz uma proposta de uma promoção para o seu chefe, né? Ou para a sua chefa, né? Nessa relação entre os homens e mulheres. Então, acaba que esses processos do que é ser homem, do que é ser mulher, coloca em vulnerabilidade, né, essas mulheres. Mas não só as mulheres, né? Porque a gente está ali focando por a nossa sociedade, nessa relação entre os homens e mulheres, estar mais vulnerável em relação aos homens, mas os homens também sofrem em relação a esses dispositivos, né? Com relação, por exemplo, à virilidade, né? Por exemplo, ao homem ele tem uma dificuldade muito de lidar com o fracasso. Por quê? Todo o seu processo de construção da sua subjetividade, identidade, passa sobre o dispositivo da virilidade. O que é virilidade? Né? É ser homem, é ser forte, é nunca fraquejar, né? É não chorar, que é a supressão emocional que é ali socializada com esse menino desde muito cedo. Então, quando ele se acaba tendo a experiência ali, né, entre aspas, né, do fracasso, né, por algumas circunstâncias da vida, esse homem não consegue lidar, né, com essa situação. Por isso que a gente fala, por exemplo, um índice muito grande de homens em relação a comportamentos de suicídios, a questão por que homens têm uma preferência maior a lidar com esses tipos de dificuldades, né, e sofrimento, buscando, por exemplo, o abuso de álcool e outras drogas, né? Porque muitas vezes ele não consegue lidar com essas emoções porque nunca foram ensinadas, né, de como lidar, né? Foram sempre, pelo contrário, sempre foi socializado para suprimir, e a forma como esse homem vai lidar com esse sofrimento é buscando ali um agente externo. Então, o abuso de álcool e outras drogas é uma forma de lidar com esse sofrimento que ele não consegue externalizar, e justamente por conta dessas construções de gênero, né, de socialização entre homens e mulheres na nossa sociedade. Perfeito, professor. Sua explanação foi perfeita, assim, ficou muito clara para mim, enquanto a sua explicação em relação ao desenvolvimento aí dessa construção que, infelizmente, é bem negativa para as mulheres, né? E fica a sua dica aí para que esses homens possam melhorar, né? Buscar dispositivos externos de melhoria e tratar melhor as mulheres, que, de fato, é isso que a sociedade pede. Professor, o senhor gostaria de fazer alguma
dessa algo em relação às suas redes sociais, falar sobre algum que você esteja participando, divulgar algo que seja flexível à sua ação? Sim, só para concluir um pensamento rápido, né, que você falou sobre esses dispositivos para lidar com essas situações, uma da questão é as políticas públicas, né, que são esses dispositivos coletivos, né, quando a gente fala de normas de gênero, a gente tem que entender que são estruturas sociais e que isso não, para a gente mexer numa estrutura social, que é a relação da construção do que é ser homem e o que é ser mulher na nossa sociedade, que acaba impactando nesses fenômenos, como violência de gênero, por exemplo, né, eu não consigo a partir de um dispositivo individual, né? Eu preciso de um instrumento, uma ferramenta coletiva e as políticas públicas são extremamente interessantes. Por exemplo, você falou sobre esses homens, né? Uma coisa interessante seria as políticas públicas voltadas para a educação de gênero nas escolas, né? De base, né? Para a gente já construir, né? Justamente crenças mais funcionais em relação à construção do que é ser homem e do que é ser mulher de uma forma muito mais flexível, levando em consideração a diversidade que nós temos agora na nossa sociedade contemporânea, né? Só para deixar ali, para fechar, né, como ali uma ferramenta a se pensar quando a gente discute nessas estruturas sociais, tá? Fica aí o convite, né,